Então, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, juntamente com meu colega, professor Ricardo de Aragão, que está aqui presente também. Dentro do cronograma de atividades realizada na disciplina, há um momento que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico-científico, trazer experiências, conectar pessoas, estimular o debate crítico e reflexivo. Neste ano, o evento conta com 7 palestras, que ocorrem nas quartas, sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, e hoje eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença de Lorena Raíssa Cunha França, para proferir a palestra Aplicação de Técnicas de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto no Controle da Poluição das Águas do Riacho das Piabas, Campina Grande, Paraíba. Lorena é doutoranda em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, mestra em Engenharia Civil e Ambiental na UFCG, com área de concentração em recursos hídricos e saneamento em 2020, é engenheira civil pela UFCG em 2016, com graduação sanduíche pelo programa CAPES, Ciências Sem Fronteiras, na Budapest University of Technology and Economics, Hungria, de 2013 a 2024, ou 2013 a 2014, faz parte da equipe técnica do projeto Parceria entre a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, e a UFCG, para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico de 50 municípios do estado da Paraíba. Atuando na vertente de esgotamento sanitário. Também é integrante da equipe técnica responsável pela elaboração de 10 planos de segurança de água de sistemas simplificados, ou soluções coletivas de abastecimento de água em comunidades rurais do estado do Ceará, uma parceria entre a UFCG e a FUNASA. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer as perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante a apresentação, todos os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados e, posteriormente, no debate, os áudios e os vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer novamente a Lorena por ter aceito meu convite, assim como a todos e todas participantes aqui. Bom, Lorena, passo a palavra para ti. Bem, gente, boa noite, né? Primeiramente, agradecer o convite do professor Mauro. Como eu falei para ele, quando ele me mandou mensagem, entrou em contato, eu fiquei muito feliz, né, com o convite, porque foi na disciplina de águas urbanas que eu consegui consolidar o tema da minha dissertação, né, do mestrado lá em 2018, 2019, quando eu já sabia qual era a minha área de estudo, né, que era o Riacho das Piabas, e aí durante a disciplina de águas urbanas foi que eu conheci nos nossos trabalhos, apresentações, pesquisas da disciplina, foi que eu conheci as técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, né, e aí eu vi uma oportunidade de aplicar essa abordagem em um estudo dentro do Riacho das Piabas, e foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de entregar, fiquei muito satisfeita com o que eu entreguei.
Queria ter ido até um pouco mais além, mas tive que me conter um pouco por causa do tempo e, assim, ainda estava tentando me familiarizar com a modelagem. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês aqui é exatamente como eu desenvolvi esse trabalho, né, de aplicações de técnicas de desenvolvimento urbano de baixo impacto no controle da poluição das águas do Riacho das Piabas, aqui em Campina Grande. Então, foi um trabalho que foi voltado exatamente para a qualidade da água do riacho e buscar uma solução para a poluição, né, desse corpo hídrico. Então, assim, a gente que é pesquisador, a gente sempre tem que ir, principalmente nessa parte de saneamento, a gente sempre tem que ir atrás das lacunas que a nossa pesquisa pode preencher, o que é que a gente pode contribuir, né? Nessa parte de saneamento, a gente tem muita coisa. Mas na parte de drenagem, a gente que trabalha com saneamento já há alguns anos, que a gente vai atrás de dados de drenagem, de estudos, a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade de ver o cenário e tentar até gerar dados mesmo desse serviço. Mas, assim, na época que eu fiz o meu trabalho, a primeira coisa que eu fui ver foi exatamente o arcabouço legal, o que é que existia de drenagem urbana para a gestão do serviço no país, né? Então, existe a regulação a nível nacional, a própria Lei de Saneamento 11.445, e essa definição da drenagem e manejo das águas pluviais foi confirmada depois, né, no Marco de Saneamento Básico, em 2020, que é um serviço que traz atividades, infraestrutura e instalações operacionais para drenar as águas pluviais, né, além disso, fazer o transporte, fazer o amortecimento de vazões, e também ser responsável pelo tratamento e disposição final adequada dessas águas pluviais drenadas na área urbana, mas também a gente tem que envolver, claro, a área rural, né, e não contempla só essas ações, mas também a limpeza, a manutenção, a fiscalização dos dispositivos de drenagem. Então, existe uma regulação a nível nacional, né, e aí a gente entra também a responsabilidade estadual e dos planos de bacia hidrográfica, que já são preconizados pela lei também da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que traz algumas diretrizes e também traz outorga, traz o incentivo ao enquadramento, né, dos corpos d'água e outras resoluções. E tem que existir também uma regulação municipal, né? A cidade, ela tem que ser responsável pela gestão de suas bacias urbanas, de suas subbacias. Então, esse serviço de drenagem, ele tem que ser contemplado pelos planos municipais de saneamento básico, mas também outros instrumentos, eles podem ser utilizados para essa regulação, como, por exemplo, o plano diretor, né? E esse serviço de drenagem, ele tem que estar integrado a outros serviços de saneamento e também ao uso e ocupação do solo, que é um ponto que eu vou tocar muito aqui na minha apresentação, porque o meu trabalho buscou muito associar a qualidade da água, a poluição do corpo hídrico, como ela se comporta, de acordo com o uso e ocupação do solo da bacia do Riacho das Piabas, né, porque são essas características de uso e ocupação do solo, né, se não tem uma falta de planejamento, uma fiscalização, a gente já tem, né, episódios recentes, né, que trazem alterações no ciclo hidrológico, né, aumenta o volume, aumenta a velocidade do escoamento e também tem os poluentes que são carreados por esse escoamento para os corpos hídricos receptores. Então, o uso e ocupação do solo, ele influencia sim, né, nessa questão da drenagem e bastante. Então, ele tem que estar associado, aí é um serviço que tem que estar associado a esse ponto. Quanto aos serviços de saneamento básico, né, o abastecimento de água e esgotamento sanitário, a falta e ineficiência deles, né, seja na área urbana ou na área rural, ela acaba degradando a qualidade da água pluvial, né, a gente vê que agora no Brasil, né, tem que ser um sistema separado absoluto, mas muitas vezes isso não acontece e tem contribuições de esgoto nos sistemas de drenagem. E aí torna, além da poluição, vem a complexidade de tratamento da água e prejudica o uso futuro, né, daquela água, outros usos daquela água. E os resíduos sólidos, né, que a quantidade de resíduos sólidos, existe também um lançamento à disposição inadequada nos dispositivos de drenagem, né, e que também contribuem para a poluição, né, e reduz a eficiência desses dispositivos também em um momento da chuva, né. Então, assim, eu trago uma abordagem aqui para vocês do sistema tradicional de drenagem para posteriormente comparar com os sistemas, a abordagem sustentável, né? Mas o sistema de drenagem tradicional, ele é uma abordagem
que é considerada pelos autores dos sistemas higienistas. Por quê? Aquela coisa, é um sistema, né, uma abordagem que choveu, tem que afastar a água o mais rápido possível da cidade, se livrar daquela água, claro que por questões de infraestrutura, por questões de segurança, e também as questões de contaminação. Né? Só que o problema é a área que vai receber, né, aquela água afastada, será que ela está preparada para aquela drenagem? Será que a drenagem dela está preparada para receber essa água? Né? A gente fala em questões de quantidade, de vazão e de qualidade, e aí traz outros problemas, né? É uma abordagem que realmente, assim, tem funcionado em muitas cidades, mas que lá em 1960, autores já mostravam que essa abordagem já trazia problemas, né? Então, tem uma descaracterização do habitat natural, muitas vezes, tem a presença de ligações de esgoto e de resíduos sólidos nessas estruturas, né, de drenagem, a ocupação nas margens de canais, dos rios, o aumento de enchentes, né, nas áreas ajusantes, né, que recebem essa água, e uma limitação do uso da água por causa dessa contaminação, né. Então, a drenagem urbana, ela vai ter a microdrenagem, quando a gente fala em microdrenagem, são os dispositivos sarjeta, o bueiro, né, a boca de lobo, elas já são dispositivos com um diâmetro bem menor. E macrodrenagem são exatamente os canais, alguns tipos de lançamento, mas principalmente os canais e os rios, né, que são, a gente vê muitos rios, riachos que passam no meio da cidade e acabam aí sendo canalizados, né, para fazer parte desse sistema de drenagem tradicionais. E aí existe a abordagem sustentável dessa drenagem, que foi a abordagem que eu utilizei, né, na exploração da minha pesquisa, com as medidas de desenvolvimento de baixo impacto, né, são conhecidas na literatura também como Low Impact Development, que no meu trabalho eu me refiro como LIDS, né, que é uma abordagem que a água, existe o controle dessa água pluvial exatamente na fonte, através, né, de microestruturas, os problemas não são lançados para outro, essa água ela não é encaminhada para uma área ajusante, sem um tratamento, sem uma diminuição do volume, o controle do escoamento. Então, são utilizadas técnicas, né, que utilizam os ecossistemas naturais, utilizam o solo, utilizam a vegetação para fazer o controle desse escoamento e também, em muitos desses dispositivos, fazer o tratamento dessa água, né. Então, são dispositivos que, às vezes, em escala residencial, industrial, né, que elas podem ser agregadas à paisagem. Então, a abordagem que começou, né, nos Estados Unidos, que já tem muitas aplicações nos Estados Unidos, são aplicações que já mostraram eficiência nesse controle do escoamento, melhoria na qualidade e proteção da água e proteção do meio ambiente, também questões financeiras, né, com a implantação e a manutenção. No Brasil, tem um manual que o Ministério das Cidades lançou sobre a implementação desse tipo de medida, mas na época do meu trabalho, só Porto Alegre, provavelmente outros municípios já talvez tenham aderido a essa abordagem, mas Porto Alegre já tem algumas experiências em LEEDs, né, que aí as LEEDs, elas trazem medidas estruturais, como as wetlands, as lagoas, valas de infiltração, né, os dispositivos de biorretenção, o próprio pavimento permeável. E as medidas não estruturais, que são medidas como, por exemplo, alterar um layout de uso e ocupação do solo, né, reduzir os contaminantes, fazer um trabalho de conscientização ou de educação sobre as atividades antrópicas, sobre a conscientização daquele corpo hídrico na cidade. Então, é uma abordagem que ela tem vários objetivos, né, ela direciona as águas da chuva, principalmente para áreas vegetadas, busca conservar e proteger os recursos naturais, remove os poluentes, utilizando principalmente processos naturais, né, que foi uma das opções também do meu trabalho. Os projetos, eles buscam mesmo respeitar a peculiaridade das áreas de implantação, então é uma abordagem que é multidisciplinar, ela consegue envolver várias áreas para ela ser implementada e fazer com que aquele dispositivo muitas vezes faça parte da paisagem, do dia a dia da população, e faz essa prevenção à população, à poluição também, essa parte da educação ambiental. Então, o meu trabalho, né, como eu falei para vocês, a minha área de estudo foi o Riacho das Piabas, é um trabalho que, na época, o meu grupo de pesquisa já tinha feito um trabalho no Riacho do Prado, né, no Canal do Prado, e aí eu e outra colega, nós ficamos responsáveis por essa parte do Riacho das Piabas,
né? Então, era uma área que foi escolhida exatamente para dar continuidade a esses estudos dos canais urbanos, mas também existiam várias problemáticas, né, da drenagem tradicional eram encontradas nesse riacho, nesse canal, e eu vi a oportunidade, como eu falei para vocês, de testar, né, de modelar a qualidade da água e testar a aplicação de medidas sustentáveis de drenagem, né? Então, eu fui conhecer toda essa área de estudo, a gente fez visitas, conversou com a população no início do trabalho, né? Então, foi uma área que eu vi realmente potencial para desenvolver esse estudo. E aí eu tive que conhecer essa questão da divisão das bacias hidrográficas de Campina Grande, né? O Riacho das Piabas, ele está inserido na bacia C. Então, eu tive que delimitar a minha área de estudo, realmente selecionar as bacias que contribuíam efetivamente para a qualidade da água do canal, né, do Riacho das Piabas, seja ele natural ou na área que estava canalizada, e também conhecer por onde esse riacho passava, os bairros, as áreas, como era o uso e ocupação do solo. Então, foram meses conhecendo essa área de estudo para poder delimitar, né, até onde eu poderia ir nessa modelagem. E aí eu utilizei também de muitas informações de trabalhos anteriores. Teve o trabalho da Priscila, teve o trabalho da Bárbara, já tinha o trabalho de Sinara, muitos já geravam, né, e o laboratório também de geotecnia lá da UFCG, de recursos hídricos, eles tinham muito material, muitas shapes, e eu utilizei mesmo desse material para conhecer, para caracterizar a minha área de estudos, né, então, duas coisas que eu utilizei no QGIS para poder calcular, né, foi buscar a impermeabilização da bacia que eu estava trabalhando, o nível de impermeabilização e uso e ocupação do solo, né. A impermeabilização, a gente vê que quando eu joguei no QGIS, né, e fiz o corte dela, a área principalmente a área canalizada, do Riacho das Piabas, ela tem aí essas 13 bacias, né, 13 subbacias, ela estava extremamente permeabilizada, e quando eu fiz o cálculo no QGIS, de uma shape que, se eu não me engano, já era um resultado de um trabalho da professora Iana, ele foi 98%, né, quando eu calculei no QGIS, 98% na bacia C7, né, que já é ali entre o centro e o José Pinheiro, 98% dessa subbacia já estava impermeabilizada. Isso interfere o quê? Principalmente no escoamento, né? Quanto ao uso e ocupação do solo, eu utilizei dados da CEPLAN, né, a gente tinha essa shape que já está desatualizada, né, em 2014, então provavelmente tiveram outra, com certeza teve uma atualização desse uso e ocupação do solo, recentemente também teve uma atualização dos planos municipais, do plano municipal aqui de Campina Grande, por equipe da UFCG também, mas o que eu consegui retirar foi calcular a porcentagem de cada uso dentro dessa área de estudo, né, então 35,7% dessa área era de uso residencial, 4,2% comercial e 0,2% era industrial. Claro que tinha algumas áreas que não tinham informação, ou tinha realmente um branco, mas eu consegui tirar aí a maioria das informações desse material. E aí, depois da caracterização, eu precisava realmente monitorar essa bacia, né, e a escolha foi, para poder modelar a qualidade da água, eu precisava monitorar a qualidade da água, a vazão do leito do canal e as vazões dos lançamentos, né, então, também precisei escolher quais pontos eu teria que monitorar. A escolha desses pontos tinha que ser representativas, né, para cada objetivo que eu tinha. Então, esse mapa A, ele mostra os pontos que eu escolhi para a qualidade da água, que toda semana eu ia coletar água nesses pontos e avaliar a qualidade da água do canal, né? Esse mapa B foram os pontos que eu fiz o monitoramento de vazão do leito do canal. E esse mapa C são as entradas de esgoto que eram significativas, e a gente mapeou, né, encontramos 4 entradas de esgoto que se mostraram significativas no canal e que a gente conseguiria fazer uma medição também significativa. Então, esses pontos, eles foram escolhidos, né, com o início e término do revestimento artificial do canal, de acordo com os limites das microbacias, a mudança de seção transversal, né, porque o canal das Piabas, ele tem a parte canalizada 3 tipos de seções, ele tem uma retangular, tem uma trapezoidal e tem uma semicircular. E também quais eram as fontes poluidoras potenciais. Então, assim, eu vou mostrando um pouco da metodologia
e, ao mesmo tempo, eu vou mostrar o resultado, porque eu acho que fica mais fácil de compreender como foi cada etapa, como eu cheguei nessa caracterização da qualidade da água do riacho. Aqui do lado direito, a gente vê a caracterização de cada ponto, né, da qualidade da água. Esse ponto 1 é no rosa mística, então, é uma área que já tem bastante residência, o leito do canal ele não é tão profundo, aí a seção trapezoidal já tem presença de resíduos, contribuições de esgoto, com certeza em determinado horário, de mais uso, né? O ponto 2 é ali próximo ao ponto 100 réis, que é ali próximo do ideal, né, ali na Conceição. O ponto 3 é naquele desvio que o riacho faz para ir para o José Pinheiro, e ele já também tinha uma contribuição de esgoto, ali próximo, porque tem vem ali da esfera central. O ponto 4 já é no José Pinheiro, então você vê que a seção já é retangular, já é bem mais profunda, tem resíduos, tem a presença de mais de esgoto, né, a formação de lodo. O ponto 5 é próximo à cachoeira, né, que é aquela área que tem uma queda d'água, o canal ele acaba, e aí tem uma queda d'água, e depois ele segue natural até esse ponto P6, que é ali atrás do Alphaville, ali, eu acho, né? Alphaville, o nome. E aí, quais foram os indicadores de qualidade que a gente resolveu monitorar, né? Monitoramos vários, mas para a minha pesquisa, para modelagem, que a literatura também, quando eu fui conhecendo e fui testando, o que teriam resultados, assim, que daria para ver mais claramente, seria matéria orgânica, né, com a matéria biodegradável, e com a matéria que não era biodegradável, né, que era quimicamente degradável. Então, eu escolhi fazer o monitoramento da DBO e da DQO, e de nutrientes, né, o fósforo total e o nitrogênio, todos esses quatro, eles principalmente indicariam a presença de esgoto, certo? Então, a gente monitorou semanalmente esses pontos, né, de março a novembro. Claro que tiveram algumas intercorrências, tinha dia que não dava para ir, mas foram 30 semanas no total de monitoramento, e toda quarta-feira de manhã eu estava lá com o meu balde, jogando o balde no canal com a corda, e para pegar essa água, né? Perdi muitos baldes, inclusive, balde quebrava, balde era levado pelo canal, balde ficava preso, às vezes dava alguma coisa errada, mas o pesquisador, ele segue. Então, eu levava essas amostras para o laboratório e analisava. Minha colega Débora, ela fez ainda mais indicadores, porque ela caracterizou a água desse canal para reuso, né? Então, ela teve que aí seguir com mais indicadores do que eu. Então, aqui, qual foi o resultado que eu tive da qualidade da água, né? Da matéria orgânica. Primeiro, eu precisei classificar esses dias de monitoramento em secos e chuvosos. Então, para isso, não tinha uma metodologia muito bem definida, e aí eu utilizei seguir o caminho de Sinara, né, e de outros autores, que foram exatamente classificar o dia de acordo com a evapotranspiração total e a precipitação. Então, se a evapotranspiração total daquele dia que eu monitorei era maior do que a precipitação, eu considerei um dia seco. E nessa classificação, caso contrário, era um dia chuvoso, e nessa classificação eu tive, dos meus 30 dias de monitoramento, né, das 30 semanas, eu tive 7 dias chuvosos, né, a maioria ocorreu em julho e agosto, e 23 dias secos. E aí eu consegui ver exatamente como foi que a qualidade da água desse canal se comportou. Destaquei alguns aqui, né, eu tenho, assim, as médias dessas concentrações de poluentes, mas a DBO, né, aquela matéria orgânica que ela é biodegradável, né, os micro-organismos conseguem degradar, a maior foi no ponto P5, que era exatamente onde a gente tinha muito resíduo, muito esgoto. Eu tive algumas semanas que o canal estava limpo, que teve limpeza por parte da prefeitura, mas tinha dias que realmente tinha condições que eram bem difíceis. Teve um dia que eu cheguei para coletar água e o canal estava com um cheiro muito forte de querosene. Então, assim, eu presenciei vários dias, várias situações desse canal, né? Então, ele era muito concentrado, e claro, como vocês podem ver, no período chuvoso, quando chovia, tinha uma diluição dessa concentração, né? E no ponto P6, que é aquele ponto natural. Depois que saía desse P5, né, que tinha queda d'água, tinha uma aeração, passava pela vegetação, outros afluentes contribuíam, então tinha um tratamento ali, né, querendo ou não, essa concentração desse poluente, ele reduzia,
né, quando chegava na parte natural. Quanto à DQO, que é aquela matéria que não era, a matéria orgânica que não é biodegradável, né, que é quimicamente, né, ela precisa de outros processos para ser degradada ou não é degradada, no P5 a gente também encontrava ela muito elevada, e aí ela era diluída no período chuvoso e tinha o tratamento até o P6, e também no P2 ela estava bem elevada, porque o P2 era uma área que tinha um lançamento de esgoto que era contínuo, se não tivesse chovendo, aquele lançamento estava lá e eram altos volumes, e era uma área que tinha muito lava-jato, tinha muito lava-jato, lavanderia, tinha muita mecânica, então, provavelmente o tipo de poluente também que lançava ali, que vinha, enfim, de outras contribuições, não era tão biodegradável. Já os nutrientes, né, o fósforo e o nitrogênio, eles estiveram presentes em quase todo o canal, o que faz pensar o quê? Um comportamento, né, de diluição até lá na chuva, e era tratado até o P6, mas a gente utilizou essa questão dos nutrientes para classificar o canal, né, o canal riacho, né, o riacho, por ele ter fósforo acima de 1 miligrama por litro, né, segundo o Sperling, ele era um canal hiperentrófico, né, então ele realmente ele chegou a condições bem, ele tem condições bem complicadas, né, para a resolução econômica das águas superficiais, o nitrogênio amoniacal, ele estava muito acima do que é permitido, e tanto para esses nutrientes como para a matéria orgânica, né, a qualidade da água, em outros estudos já tinham mostrado, né, isso, e o meu também confirmou, que a qualidade da água do riacho, ele sempre oscilou, né, entre esgoto sanitário fraco e médio. Então, ele sempre esteve ali dentro daquela faixa de esgoto. E, assim, é pior ainda quando não chove, né, ele fica mais concentrado. Quanto à medição das vazões no canal, os técnicos do CR ajudaram a gente, então conseguimos fazer 4 medições, porque tinha questões de logística, esses trechos de medição, eles foram escolhidos, né, que eram acessíveis, longos retilíneos, tinham que ser seguros também. Então, quando chovia, a gente não tinha como fazer essa medição, porque não era seguro, né, mas aí foi utilizado o método do flutuador, né, era uma garrafa que era meio cheia, era solta em um determinado ponto, né, e ela percorria uma distância pré-determinada, a gente cronometrava e fazia isso em triplicata, e aproveitamos para coletar outros dados, né, do canal, para poder calcular essa vazão no leito, né, então, a largura da lâmina d'água, a profundidade do canal, né, as condições visuais do canal, então a gente aproveitava para coletar outras informações que também iam para a modelagem. Quanto às contribuições de esgoto, né, eu falei para vocês que encontramos 4, que eram significativas. Também foram medidas essas vazões, né, também em triplicata, nos mesmos dias das vazões, que a gente medimos as vazões do leito, e coletei essa água também para avaliar a qualidade dela, para exatamente colocar no modelo qual era a carga poluidora que entrava no canal, né? E aí, dessas 4, essa primeira era exatamente no Rosa Mística, só que ela não. Aí a gente deu azar de ela não tá contribuindo significativamente quando a gente estava lá nesses dias. Então, essa aí eu tive que estimar de acordo com o coeficiente de consumo e consumo médio da CAGEPA. Fiz aí uma estimativa de como seria essa contribuição das residências. A E2 é a do ponto sem rés, que eu falei para vocês, que fica embaixo de uma ponte. A E3 é uma contribuição que vem lá, vem assim, na direção da Feira Central, e ela também era constante, e essa E4, que também era constante, que vinha ali do José Pinheiro, né, então também a gente conseguiu monitorar essas vazões também. O resultado da avaliação das vazões, né, eu já vou associando ao uso e ocupação do solo, né, a menor vazão foi lá no início, em V1 e V2, porque eram áreas residenciais, já tinha mais jardins, eram áreas de paralelepípedos, né, tinha mais infiltração, então, o escoamento superficial ali, também infelizmente, a gente também não conseguiu pegar grandes chuvas, né? Sinara, no Riacho do Prado, ela conseguiu pegar uma chuva bem significativa para poder modelar. A gente não teve essa sorte. A intermediária foi ali na V3, né? Já era um pavimento asfáltico, tinha
uma maior área de drenagem, já tinha contribuição de esgoto, e a maior mesmo foi onde tinha a maior área de impermeabilização, né, no pavimento asfáltico ali, e claro, no dia que choveu, a gente teve um aumentozinho significativo dessa vazão. Quanto aos lançamentos, né, o E1 lá no início do canal, ele foi mesmo estimado, ele foi bem pouco, e o da Feira Central também foi menor. O intermediário foi nas áreas residenciais, que é aquele no José Pinheiro, e a maior foi ali do Ponto Sem Réis, né, foi a maior contribuição de esgoto que a gente detectou. Então, todos esses dados eu utilizei para modelar a qualidade da água. Né? Além de avaliar, caracterizar o canal, eu ia precisar deles para o modelo. Essa modelagem escolhi fazer com o SWMM, né, com essa versão 5.1, porque era um modelo que ele é acessível, o software era acessível, ele era aberto, eu fui mexendo, ele era bem fácil, ele tinha manuais, né, a EPA tem os manuais dele, explicando como ele deve ser utilizado, inclusive da parte de leads também, e a UFPB também tem um manual traduzido, então eu escolhi por utilizar ele, eu tive que parametrizar esse modelo, eu tive que caracterizar toda a minha área de estudo, né, o canal e as bacias. Então, eu tive que inserir várias informações às vezes que eu peguei lá no local, nas visitas, outras informações eu tive que calcular, né, tinha as equações da hidrologia, outras informações eu precisei tirar do QGIS, e aí eu fui inserir a área da declividade, áreas impermeáveis das bacias, largura dessas subbacias, que foi uma equação que eu utilizei. Alguns dados eu retirei também do manual do SWMM, por exemplo, os coeficientes de Manning. Então, eu sabia a característica da bacia, e aí eu escolhi um primeiro coeficiente, capacidade de armazenamento nas depressões da bacia, a infiltração, esse foi calculado com a equação, comprimento dos condutos, quais eram as seções de canais, os nós, né, os pontos que eu queria avaliar, que eu queria que o modelo me entregasse resultados, e aí os eventos de projeto, né, fiz curva IDF, então no meu trabalho vai estar tudo bem explicado, né? Tem várias informações sobre esse processo. E os eventos reais? Quais eventos eu gostaria de simular, né? Quais eram as condições que eu queria simular? Então, eu escolhi simular para o período seco o dia da coleta que eu fiz no dia 22/10/2019, e para o período chuvoso foi a coleta do dia 11/7/2019. Porque foi quando eu tive uma precipitação, né, significativa, e que eu tinha dados. Então, foram esses 2 dias que eu escolhi simular. E para modelar a qualidade da água, esse modelo, ele pede também uma função de acúmulo de poluentes e de lavagem, né? O que é esse acúmulo de poluentes? É quanto que, no período seco, quanto que aquela bacia, ela fica acumulando de poluente antes de chover. Então, essa era a equação. E eu precisava de alguns coeficientes, né, que saíram exatamente do lado daquele meu monitoramento. Eu precisava de um coeficiente 1, que era quanto de massa, né, desse poluente ia gerar por área daquela bacia. Então, eu peguei a concentração daquele meu poluente no período seco, aqueles cálculos lá que eu fiz de DBO, DQO, fósforo e tudo mais, e eu transformei nesse quilograma por área, de acordo com os volumes precipitados e as áreas das contribuições, né? E precisava também da metade, né, segundo o manual do SWMM, do número de dias sem chuva antes de ocorrer um período chuvoso, né, um dia chuvoso. Então, foram esses dados que eu inseri. E a lavagem de poluentes era a concentração média, né, do poluente que seria carreado pelo escoamento. Então, para isso, eu utilizei as concentrações dos poluentes que eu tive no período chuvoso, né. Eu utilizei todos aqueles dados de monitoramento para alimentar o meu modelo. E aí, como todo modelo, a gente precisa de uma calibração, eu fiz por método da tentativa e erro. Inseri todas as informações do modelo e fiz a primeira simulação. E aí, a gente tem que comparar, né, como está o modelo, o que é que ele gerou e o que é que eu tenho com a realidade. E deram diferenças, né, tanto na vazão como na qualidade, e aí a gente tem que
com a ajuda do referencial, com a ajuda de outras experiências, de outras pessoas que utilizaram o modelo, a gente vai ajustando as características para chegar numa condição parecida. Então, às vezes, alguma coisa, por exemplo, que eu vi lá na bacia, né, o que eu vi no canal, talvez eu tenha não seja aquela realidade. Então, eu ia ajustando para ficar o mais parecido possível, né? Então, eu ajustei área impermeável, declividade, porque também talvez os dados estivessem até defasados, né? Existe essa transformação do espaço. Então, eu fui ajustando, né? Tanto para vazão, como também para a qualidade da água, e cheguei, sim, a uma condição satisfatória, exceto para o ponto P5 lá, que eu coletava água, por quê? Eu não consegui, a calibração dele, né, não ficou muito, a realidade não ficou muito parecida com o modelo, porque lá existia muito resíduo, como vocês viram, e o modelo, ele não tem uma ferramenta para simular essa presença de resíduos no canal ou no corpo d'água. Então, esse acabou ficando distante, mas mesmo assim, todas as minhas simulações, né, segundo o referencial, ele dizia que se as minhas simulações tivessem um erro de continuidade menor que 10%, elas estavam validadas e foi isso que aconteceu. Né? Então, depois de muito trabalho nessa parte da calibração, que realmente acho que foi a parte que demandou mais tempo, eu consegui validar minhas simulações, né? E aí, fui lá para os meus cenários. Eu escolhi modelar a qualidade da água do riacho em 3 cenários. A primeira foi no fluxo de seco, né, do período seco, então eu estava considerando apenas as vazões que tinham no canal e as contribuições de esgoto. Então, mais ou menos o que estava acontecendo naquele momento. O cenário 2, né, que era o evento de precipitação, já eram com precipitação. Então, eu fiz a acúmulo de lixiviação para 5 e 15 dias. Né, eu fui vendo aí quais eram as simulações, o que dava de significativo, fiz uma simulação para o dia 11/7, que foi o dia que eu coletei, e também fiz simulação para os tempos de retorno de 10 e 25 anos, né, com a precipitação. E o meu cenário 3, finalmente, que foi a aplicação das medidas sustentáveis, né. Como medidas estruturais, eu escolhi a biorretenção e os pavimentos permeáveis, né, porque os pavimentos permeáveis já é uma medida estrutural que a gente já vê, né, sendo aplicada em várias cidades. Existiam áreas para essa aplicação, então eu via que era possível, era viável, né, para a área de trabalho que eu estava, e a biorretenção, porque naquele final do riacho, né, naquela parte lá, naquele ponto P6, existia uma potencialidade para essa biorretenção e outras áreas também. Queria ter testado outras, né, eu acho que Priscila, nos livros dela, ela chegou a simular jardins de chuva, outros, mas esses eu consegui fazer simulações para esses 2, e como medida não estrutural, interceptar as contribuições de esgoto, porque não adianta a gente fazer toda a correção, medida sustentável, e deixar as contribuições de esgoto, né, que pela lei também não é nem permitida. Então, esse primeiro cenário, que é o cenário que era a realidade do canal naquela época, né, vocês veem que no modelo eu desenhei a minha bacia, a minha área de contribuição, e eu vi realmente, né, como que funcionava a qualidade da água em todo o canal, né, eu separei ele por trechos. A gente vê que esse T1, na bacia C3, é exatamente aquele início do Rosa Mística, ele já tem uma poluição, né, de DBO, ele já tem a presença de matéria orgânica, porque lá existiam contribuições de esgoto, era uma área residencial, né, então existia resíduos, então ele já começa poluído. E o T2 e T3, já era naquela área da contribuição do E2, né, que é a maior contribuição, a maior vazão, com maior quantidade de poluentes, então ela já ficou em vermelho, ela já tinha uma grande quantidade de poluente, né, naquela área. E aí, com 50 minutos de simulação, né, de modelagem, a gente vê esse comportamento do canal. Lá no P6, que é essa bacia C9, a concentração dos poluentes já está azul, já está mais clara, porque é uma área verde, é uma área que já tem um tratamento, então ela já consegue fazer esse tratamento lá, como eu vi em campo, de reduzir essa concentração de poluentes, né, e aí com 12 horas de simulação, eu escolhi simular até 12 horas, a gente vê que depois de um tempo,
Depois os trechos T4 e T5, né, T6, é como se fosse que as cargas dos lançamentos de esgoto, eles vão se espalhando e vão indo para até o T6, né, eles vão fluindo, né, vão se espalhando pelo canal, mas ali no final a gente tem essa baixa de concentração. Então, esse é no período seco, era a realidade do canal, né? Essa parte do T1 aí, o canal, pelas visitas lá, a foto não está muito boa, mas era um fiozinho do canal e era praticamente só contribuição de esgoto. Isso também foi constatado, né, por trabalhos anteriores ao meu, né, que esse início do canal realmente, felizmente, ele é praticamente esgoto, assim, ele está bem concentrado. Como era o comportamento nas bacias, e aí entrava o uso e ocupação do solo e tudo mais, né? Quando choveu, aí a gente já está falando de chuva, né? Com 9 horas de simulação, que foi quando realmente começou a chuva, né? Que a gente iniciou, né? Foi o dia que eu coletei. A gente tem que todas as bacias, a maioria das bacias já apresentam poluentes, exceto C9, ele tá ali com uma DBO bem baixinha. Com 12 horas de simulação, alguns poluentes, né, por exemplo, da C2 e C3, eles somem, porque provavelmente eles foram para outras bacias, já foram descarregados do canal, já está tratado, né, os poluentes lá na C9, mas as bacias mais impermeabilizadas, né, a C4, C5, C6, C7, que também tem contribuições de esgoto, elas continuam ali com cargas elevadas de DBO. Eu estou apresentando DBO, pessoal, mas esse comportamento foram para todos os poluentes, tá? Porque também por causa do tempo, mas isso foi o mesmo comportamento na modelagem, certo? E aí, quando foi o período chuvoso de 25 anos, que já era uma contribuição, foi uma chuva de 78 milímetros quando eu calculei, né? E eu tive que inserir todos os dados da precipitação também no SWMN. A gente vê que com 1 hora e 20 minutos, várias bacias elas já apresentam carreamento de poluentes, né? E são já bem elevados, né? Fica ali no amarelo, no vermelho. O C9 ele continua com os poluentes baixos, mas é uma chuva maior, então ela tem uma tendência a diluir esses poluentes, né? Então e acarrear mais rápido, carregar mais poluentes dessa bacia, uma maior quantidade. Então, a gente vê que no final, né, nas 12 horas de simulação, a maioria das bacias, elas continuam ali elas diminuem essa carga de poluentes, né, já foi toda para o canal, ou já foi realmente, já foi para lá no final, só continuam a C3 e a C7, provavelmente pelas condições que existem naquelas bacias, né, a C7, que tem uma alta impermeabilização, e também tem as contribuições de esgoto, né, nesses dois pontos. Aqui é o comportamento dos trechos, eu mostrei para vocês nas bacias, né, mas dentro do canal, como é que funcionava, né, no período do dia 11/7 de 2019, que foi o período que eu coletei, que teve lá a chuva que eu simulei, né, na hora da precipitação, aqui que a gente vê entre 9, 10, 11, alguns trechos, né, acho que do T1, T2, T3, existe uma redução da concentração do poluente, né, mas depois a chuva finaliza, ele cresce, né? Esse é o DBO, né? A matéria orgânica biodegradável. Os outros não tem muita mudança, porque são trechos que têm contribuição de esgoto. Então, não teve mudança significativa mesmo com a chuva, né? Quanto à DQO, que é aquela matéria não biodegradável, quando chove, ela aumenta dentro do canal, porque provavelmente está carreando esse tipo de poluente para dentro dos trechos do canal. Né? Já na chuva de 25 anos, né, e foi o mesmo comportamento para a de 10 anos também, no momento da chuva, a gente vê que os poluentes, eles são diluídos, né, tem aquela baixa, mas eles voltam a subir, principalmente por causa das contribuições de esgoto e das condições da bacia, né, então, existe a diluição, mas não deixa de ter lá a contaminação do riacho. E aí cheguei na modelagem exatamente dos leads, né, e eu precisava, o modelo, ele exige que eu coloque todas as características dessas medidas estruturais e não estruturais que eu implementei, né, escolhi simular, né, para o dia 11 também, e para o tempo de retorno de 25 anos. Para os pavimentos permeáveis, né, de acordo com o referencial também, eu coloquei os pavimentos permeáveis, eu considerei que eu ia colocar ele em 30% da área,
né, das subbacias que eu escolhi a subbacia C4 e a C8, que eu vi a viabilidade de colocar aqueles pavimentos permeáveis, né, as áreas de utilização. A biorretenção já tinha que utilizar uma equação, que foi outro trabalho, né, que ela deduziu, para saber quanto daquela área que poderia se tornar biorretenção, né, a biorretenção que a biorretenção, você tem um espaço, né, e você vai ter a vegetação, embaixo o solo, e logo abaixo você tem como se fosse uma área de armazenamento dessa água, né, depois de tratada, depois de passar pela água, pelas plantas, pelo solo, e depois aquela água ela é drenada. Então, eu coloquei ela na bacia C3 e C9, porque eu também vi potencial dessas áreas de ter um espaço para biorretenção, que teria que ser um espaço maior. Então, esses dispositivos, eles iriam tratar, o modelo pede para eu dizer quanto por cento da área impermeabilizada esses dispositivos vão tratar. Então, eu fiz uma simulação com 50%, tratando 50% daquela área impermeabilizada, e outra simulação com 100%. E cortei todas as interceptações de esgoto, certo? Então, no primeiro evento, né, aquela chuva bem pequenininha do dia que eu coletei, né, com tratamento de 50%, só de 50% da área impermeabilizada, com 9 horas e 50 de simulação, eu tinha poluente ainda na bacia, mas eram concentrações bem menores do que quando eu tinha lá sem a presença dos leads, né. E aí, depois de 12 horas de simulação, que teve todo o escoamento, que teve a ação dos pavimentos permeáveis e da biorretenção, a gente tem uma redução na maioria das bacias, né? Só que aquelas bacias impermeabilizadas e elas continuam lá com poluentes, né? Como se tivesse se concentrado lá. O que isso quer dizer, né? Que talvez essa área nessas áreas, a área de tratamento que os leads eles devem ser assim coletados, né? Pelo lead, deve ser uma área maior de tratamento, né? Quando ela for aí, essa implementação deve ser planejada uma área maior a ser tratada. Com a chuva, com 100% da área impermeabilizada, a gente vê que com 9 horas e 50 e com 12 horas, então, já não tem o poluente, a concentração já está bem reduzida, e só na C2 ainda ficou um nível de poluição entre 30 e 40 miligramas por litro, né, de poluente, porque também nessa área não coloquei lead, eu não coloquei nenhum tipo de tratamento, né, e também não tinha nenhuma, como se diz, não tinha nenhuma opção ali perto dela, para esse poluente, pelo menos no tempo, né, de 9 horas e 50, ela demorou um pouco mais para ser tratada. Mas depois das 12 horas, a gente tinha com 100% da área impermeabilizada, baixava essa concentração de poluente, certo? Para 25 anos, né, a gente tem já com 50%, a gente tem uma diluição normal por causa do volume, né, de precipitação, então com 1h30, a gente tinha esses poluentes numa concentração menor em relação a não ter esse tipo de tratamento LEED, mas com 8 horas e 50, muito antes daquelas 12 horas, a gente já tinha uma redução desses poluentes na bacia, né? E com 100%, então, a gente vê que a área que era mais impermeabilizada, né, ela já, com 1h30, ela já não apresenta concentração de poluentes, ainda fica ali naquela parte de cima, e na C9, mas que depois, com 4 horas de simulação, né, mais rápido do que com 50%, a gente já tem a redução da concentração desses poluentes, né, então, realmente, tem que ser aí, a área de impermeabilização tem que estar aí nessa faixa de 50% a 100%, né? Por que eu escolhi 50% a 100% também, eu acabei não explicando? Porque eu fui simulando várias porcentagens e eu só comecei a ver uma diferença significativa para o estudo, né, para o nosso estudo, a partir de 50% também. Nos trechos, né, dentro do canal, para o primeiro evento que eu simulei, né, de 3,4 milímetros, com a DBO com 50% de tratamento, né, da LEED, ainda tem a presença, né, se você vê, de poluentes, mas com 100% ele controla totalmente, lembrando que aqui a gente já está sem as contribuições de esgoto, né, e no tempo de retorno de 25 anos, né, com 78, ela também consegue reduzir, tem a maior quantidade de poluentes, entra uma maior quantidade, né, devido à chuva, mas ela também consegue reduzir essa quantidade, essa concentração.
Então, um pouco das conclusões que eu cheguei nesse estudo, e até, assim, visando o que seria o futuro dessa implementação, né, dos leads. Então, existia realmente as problemáticas, né, o diagnóstico desse riacho, existe sim as problemáticas dos sistemas de drenagem tradicional, então lançamento de esgoto, resíduos, problemas de manutenção, né, os problemas de gestão, altos índices de urbanização e de permeabilização, né, que tem áreas que realmente a gente sabe que aquela área do Rosa Mística sofre muito com a questão de alagamentos, já tiveram problemas bem sérios lá em épocas de chuvas. A qualidade da água em todos os pontos amostrais, o riacho, ele tem uma qualidade da água, né, naquela época, muito parecida com o do esgoto, né, e já corroborou com vários outros estudos anteriores, né, a maioria das concentrações de poluente, ali o ponto P5, ele é o pior, porque na época ele tinha muito resíduo, muito lançamento de esgoto, já tinham características assim, mesmo que quando havia uma manutenção do canal, que a gente via e tal, logo depois aparecia novamente as mesmas condições. Então, ali era um controle realmente ali naquela manutenção daquele ponto, né? O SWMM, ele foi um modelo que foi bem eficiente, né? Ele conseguiu mostrar resultados, claro que teve suas limitações, não cheguei a simular em outras versões do modelo atuais, mas ele se mostrou bem, assim, aplicável, né, para as condições, para avaliar essa aplicação dos leads. O cenário 1 só mostrou realmente que o riacho, ele tem esse problema na concentração do esgoto no período seco, né, as precipitações maiores, elas conseguem diluir esse esgoto, só que pela presença das contribuições de esgoto, esses poluentes não vão desaparecer, né, eles não vão deixar de existirem, essa concentração vai estar lá de qualquer maneira, né, na aplicação dos leads, a biorretenção dos pavimentos permeáveis, eles reduziram esse poluente, né, essa concentração dos poluentes, principalmente se chegar a tratar, né, toda a área impermeabilizada, né, a interceptação de esgoto, como eu já falei, ela é essencial, né, e aí uma coisa, essa parte da última conclusão, né, que além dessas medidas estruturais, a adoção dos leads e a questão da interceptação das contribuições de esgoto, precisa ter outros trabalhos, né? Precisa ter outros trabalhos que também são dentro dessa parte do LEAD, só que de forma não estrutural, né? Que são exatamente ações com a população, até mesmo de engajamento do corpo hídrico com a população, né? Que já existe uma movimentação. A comunidade ela já é bem presente nessa parte do Riacho das Piabas, mas também tem a questão da manutenção por parte da prefeitura, né? Essa interceptação das contribuições de esgoto, se não me engano, é uma responsabilidade da CAGEPA. Então, há várias ações, não só as estruturais, mas tem muitas outras ações que a gente consegue tomar antes para melhorar essas condições do canal, né? E assim, o que eu vejo nos últimos trabalhos que eu fiz, né, nessa parte de saneamento, é essencial a participação da população, né, eu estou vendo aí as meninas desenvolvendo um trabalho na mesma área, outros trabalhos foram desenvolvidos, porque o trabalho que a gente entrega com a participação da comunidade, que faz parte daquele riacho, né, que vê ele todo dia, que a gente entrega um trabalho bem particular, né, porque além de ser prazeroso trabalhar com todo mundo e tal, a gente acaba entregando um resultado bem particular para aquela área, um produto bem bacana. Então, acho que atualizaria isso e, com certeza, assim, ficou à vontade de trabalhar, principalmente mais com essa parte de uso e ocupação do solo, da implementação de onde iria exatamente as leads e tudo mais, né, engajar ela dentro da paisagem. É isso, gente. Eu mostrei uma parte do meu trabalho, né, mas o artigo e a dissertação traz muito mais detalhamento, mas, assim, fiquei com medo de passar o tempo, então eu mostrei os principais. Ok, Lorena, muito bom trabalho, parabéns. Eu não conhecia ainda o teu trabalho assim, né? Eu comecei a conhecer teu trabalho, como eu estava falando, na disciplina de águas urbanas, quando você foi minha aluna, e eu fico muito feliz de saber que você chegou, né, a um resultado muito interessante e que, como você falou, a disciplina contribuiu para isso. Isso é muito bom, né? A gente fica muito
feliz, né, disso ter contribuído no teu trabalho. Eu achei super interessante assim como você como essa questão da poluição, como é uma coisa muito intensa, né, aí no Riacho das Piabas, e aí eu tenho umas questões aqui que eu queria te perguntar também, mas eu não vou me alongar muito, eu vou deixar primeiro as pessoas aí se manifestarem, né, que estão aqui presentes, e depois a gente vai conversando mais. Então eu vou passar para... Queria saber aí se alguém queria começar, né, fazendo alguma pergunta. Os alunos aí né? Então a gente tem aí o Rodrigo. Eu vou parar a apresentação aqui só um pouquinho para poder ver vocês, tá? Boa noite, Lorena. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar, né, o trabalho. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. A pergunta que eu tenho é o seguinte: eu queria saber, você falou dos indicadores, né, de qualidade de água. Eu queria saber de você se tem algum outro indicador que você não utilizou, mas que gostaria de ter utilizado também. Tem. Coliformes, né? A gente queria muito fazer. Sinara, ela tentou fazer, na verdade, ela chegou a fazer a modelagem do prado com coliformes, né? Que é um dos principais indicadores de contaminação fecal, né? E que vai estar ligado ao esgoto. Só que quando ela fez as simulações no modelo, por causa de todas as informações que você tem que colocar do poluente, não ficou representativo. Né, não foi é como se o resultado da modelagem não fosse tão fiel, não fizesse muito sentido. Então, na minha modelagem, eu acabei não colocando o coliformes, mas acho que seria bem interessante. A Débora, como eu disse, ela trabalhou com outros indicadores, porque ela queria exatamente ver se esse reuso da água do riacho, né, lá no final, se seria possível. Então, ela conseguiu, a gente fez vários outros, além de nitrogênio, teve oxigênio dissolvido, que foi bem importante também. Eu cheguei a simular também oxigênio dissolvido, mas aí eu vi que também não ia contribuir tanto, assim, fiquei só naqueles 4 meses, até por causa do tempo. Mas teve oxigênio dissolvido, teve, se eu não me engano, dureza, ela fez vários, assim, muitos indicadores, mas coliformes eu queria realmente ter conseguido fazer uma modelagem bem bacana. Talvez se tivesse mais tempo, né, eu ia desvendar esse mistério do modelo. Certo. Aí, eu tenho uma segunda pergunta também. Na verdade, é até meio que uma curiosidade. De software, você utilizou o SWMM. Eu queria saber se existe algum outro software similar, porque a gente sabe que tem o REC-HMS, né, que também o modelo hidrológico, né? Isso. Mas, apesar que ele não faz as mesmas coisas que o SWMM, né? O SWMM realmente é bem mais completo. Eu queria saber se tem algum outro software, se você conhece, e se você teria vontade também de testar algum outro software para fazer a modelagem. Então, na época, tinha outro software, assim, que era o Swan, era acho que era Swan o nome, que também era da mesma agência, só que ele era pago, mas ele tinha um detalhamento dos leads bem melhor. Assim, ele tinha as simulações que tinha o SW, só que ele tinha um maior detalhamento dos leads porque ele era mais voltado para essa parte sustentável. Então, ele era assim, pelo que eu li, era o sonho do pesquisador, só que, infelizmente, era pago. Eu ainda pensei, se eu podia universidade, então, não sei o quê, a licença, né, que às vezes a faculdade tem e tal, mas
É da mesma agência, se eu não me engano. Só que, infelizmente, não deu. Mas ele tem esse tipo de simulação mais detalhada. Você acha que se fosse usar outros leads, se a pesquisa da pessoa for totalmente aquilo, talvez, quem sabe, seja um software mais elaborado, né? Para essa parte detalhar mais. Uhum. Beleza, entendi, Lorena. Pronto, eram essas duas perguntas mesmo que eu tenho. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Rodrigo. Alguém mais? Que a gente pode dar uma rodada aqui. Ana Carolina. Boa noite, Lorena. Só para parabenizar também, né, pela apresentação e pelo trabalho, foi muito bem feito. Eu queria te perguntar se você pensou ou se você chegou a testar a simulação de outras medidas de desenvolvimento de baixo impacto, além dessas duas que você simulou, que são os pavimentos permeáveis e a biorretenção. Não, eu não cheguei, porque assim, quando foi na parte de calibração do modelo, eu realmente me enrolei. Assim, foram um teste atrás do outro. Aí, quando eu achava que estava assim, estava satisfatório, eu sempre encontrava uma coisinha que eu queria melhorar. E aí acabei demorando muito nessa parte. E aí depois eu fui simular a parte de qualidade da água para a parte dos leads, não consegui. Eu queria, acho que eu tinha definido uns 3 leads, 3 ou 4. Eu não lembro quais eram os outros, mas eu tinha definido muito mais. Só que para o mestrado eu não tinha tanto tempo, então eu não consegui. Mas o manual do SWMM, ele traz outras leads, ele traz como você vai utilizar esses outros, você abrir lá o programa, vão ter outras tecnologias lá. E aí ele fala exatamente quais características você vai inserir, né, o que você vai utilizar, tanto no manual, eu acho que o manual em inglês ele é mais completo, mas tem o manual da UFPB também, mas acho que é no manual em inglês original dele que vai ter esse detalhamento, mas infelizmente eu não consegui simular mais coisas. Entendi. E outra pergunta, você também cogitou fazer essa simulação desses leads em outras áreas próximas ao Riacho das Piabas ou apenas no seu entorno? Eu tinha pensado sabe aquelas bacias mais acima, que ficaram 3 que eu considerei que não contribuíam mais, e eram bacias que têm uma área bem grande, né, que tinha uma impermeabilização menor, então eu tinha pensado também em trabalhar com aquelas, mas aí na alimentação da área de estudo, para o canal e para a modelagem, eu acabei ficando só com aquelas dos arredores, mas eu acho sim que seria bem bacana ver essa simulação com a participação daquelas bacias, sabe? Aquelas maiores, e que elas têm menos impermeabilização, então talvez até a área dela seja mais favorável para esse tipo de intervenção. Entendi, obrigada. Nada. Obrigado, Ana Carolina. Passando para a Maresa. Boa noite, Lorena. Oi, Maressa. Passando também para parabenizar, né, por seu trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho que a gente conseguiu aprender bastante aqui hoje. Obrigada. E também 2 perguntinhas. A primeira é com relação com base nos resultados, né? Quais tu considera que são os maiores desafios para a implementação dessas medidas de desenvolvimento de baixo impacto nas cidades brasileiras? Uma coisa que ainda existe, ele está aí há bastante tempo, né? A gente tem até manual do Ministério das Cidades dessas medidas. Só que ainda existe uma resistência dos gestores sobre isso, né? Porque a gente já tem um espaço consolidado. Por que vai mexer no espaço que está consolidado? Por que vai mexer numa coisa que para ele está funcionando, né? Aqui a gente está na cidade, a gente não vê a gente vê o caos, né, quando chove aqui na cidade, existem pontos que realmente com drenagem nunca mudaram, são pontos constantes de problemas quando chove, mas às vezes o pessoal não
Está sendo visto, por enquanto está solucionando. Então, a gente não tem o que melhorar. E bate muito na tecla, tem custo, tem manutenção, tem mão de obra especializada. Então, eu acho que existe sim uma dificuldade dos gestores assumirem essa parte sustentável, essas possibilidades, de transformarem espaços também, porque querendo um espaço consolidado, a gente tem que transformar. Então, a gente vai ter que tirar aquele pavimento, vai ter que colocar um pavimento permeável, a gente vai ter que pegar aquela área lá que está sem uso, a gente vai ter que transformar em uma área de infiltração. A gente vê aqui que pavimentar rua, todo mundo vê, né? E tem outras coisas que às vezes não são vistas. Então, existe esse medo do gestor de encarar o espaço, essa transformação do espaço, né? E sempre coloca na cabeça logo a questão financeira, mas já existem experiências que mostram que você está utilizando vegetação e você está utilizando solo, que vai precisar, óbvio, de um monitoramento daqueles dispositivos, mas eu acho que solucionaria grandes problemas, principalmente a questão dessa proteção do riacho, né, dentro de um meio urbano. Entendi. E com relação justamente, eu tinha pensado, né, também nessa questão da resistência dos gestores, teria algum incentivo econômico que poderia realmente assim, incentivar a aplicação dessas LEEDs nas cidades? Olha, eu acho que a implementação das LEEDs, elas já reduziriam vários problemas, né, que a gente está vendo aí. Por exemplo, a manutenção dos resíduos dentro, quando eu falo LEED, eu estou falando ali no canal, mas acho que toda a bacia ela tem que ter essa intervenção, né? Então, a manutenção dos resíduos, por exemplo, evitaria muito a deteriorização, né? Os problemas, os gastos com a infraestrutura de drenagem. Né? Muitas coisas iriam poupar essa infraestrutura de drenagem. Questão de saúde pública, né? Comprovado, aí a gente vê que mexer com o saneamento, melhorar o saneamento, serviço de saneamento também melhoraria. O Riacho das Piavas, ele está dentro de áreas bem, assim, comprometidas, né? Questão de saúde, questão da questão do ambiente, da salubridade, isso eu via muito, né, na época que eu estava. Então, acho que teria melhoras também em outros aspectos, né, aí, principalmente da saúde pública, com o tratamento da água, com despoluição da água. A Débora fez aí essa questão do reuso da água, então seria uma oportunidade de tratar a água e de utilizar essa água para outros fins, né, dentro da cidade. A questão da pavimentação, os pavimentos permeáveis também, eu acho que trariam uma boa, diminuiriam bem as problemáticas, né, principalmente nos pontos que sempre estão alagando. Eu acho que tem vários outros, talvez eu não esteja vendo todos, né, mas eu acho que principalmente a questão da saúde pública, da segurança da população nessas áreas. Olha, nessa parte do Rosa Mística, sempre me falavam, né, chegou a falecer uma criança em um evento de chuva, ali no início do Rosa Mística, por causa das condições ali do canal. E na antiga cachoeira, né, antes, no final dela, existia uma comunidade também. E essa comunidade também era bem afetada, porque tirava a água lá da cidade e levava toda para essa comunidade e ela não tinha condição de receber as vazões que vinham da cidade inteira, né, dessa área toda. Imagina a contribuição dessa bacia inteira chegando lá. Então, eu acho que tem vários pontos aí, incentivos, que pouparia vários problemas que levam a gastos, né, dos governantes. E, claro, políticas públicas também. A gente tem que pensar que algumas políticas públicas têm que vir aí para dar um incentivo a esses gestores para melhorar essa área, principalmente drenagem, que chega a ser um pouco esquecida, né, dos serviços de saneamento. Entendi. Muito obrigada, Lorena. Nada. Obrigado, Marisa. Bom, então vamos. Quem mais queria fazer alguma pergunta, né? Aqui. Aproveitem aí a oportunidade de estarmos com Lorena aqui, né? O trabalho tem muitas coisas aí interessantes para serem discutidas. Professor Ricardo, alguma colocação, alguma coisa? Sim, professor.
Tem algumas. A pior, eu queria parabenizar a Lorena pelo desafiador trabalho, né? Você chegou aí a fazer coleta lá e fazer medição lá dentro do canal ou não? Sim. A coleta de água, eu coletava, né, jogava o balde, mas as medições de vazão do leito foram dentro do canal mesmo. Todas. E aí você chegou 4. aí lá fazer esse trabalho de coleta de vazão também, medição de vazão, aliás. Sim, a gente fez com o método do flutuador. A gente só não fez onde não tinha realmente acesso e não era seguro para os técnicos. Então, não tinha veja como só, fazer. deixa eu ver se eu entendi. Nos dias que você coletou 4 vezes vazões, foi isso? Isso, 4 vezes. Quantas vezes você coletou a amostra de água para análise de qualidade de água? Então, foram 30 coletas. As coletas de vazões de água foram menores por causa da questão da logística. A gente utilizava o carro da UFCG. E aí tinha disponibilidade dos técnicos, e aí acabei, assim, vendo que ia ser necessária essa medição da vazão também, quando eu já tinha começado a parte da qualidade da água. Então, acabou ficando bem para o final, né? Eu queria ter feito a medição de vazão todas as manhãs que eu coletava. Só que por ter um intervalo de tempo muito curto com o veículo da UFCG e a questão das análises, não foi possível. E aí, quando eu fui, a gente foi adiando, e ficaram essas 4, né? Mas que no final, quando a gente fez a calibração, ficou bem parecida, assim. A calibração não teve muitos problemas, não, com essa parte da vazão. O que eu estava pensando, Lorena, se eu vou coletar amostra de água para fazer análise de qualidade com a vazão baixa, eu teria uma concentração alta. Isso. Por outro lado, com a vazão alta, eu teria uma concentração baixa. Muito embora eu tivesse uma fonte poluidora produzindo na mesma quantidade. Então, como foi que você contornou esse problema, uma vez que só por causa da chuva eu estaria, como é que eu posso dizer, por causa da chuva ter adicionado uma quantidade de água no sistema, eu estaria vendo uma concentração que não seria a real. Uhum. Não sei se você entendeu a pergunta. Eu acho que eu entendi. Mas, assim, para isso mesmo, para contornar esses problemas, foi que eu fiz uma calibração do modelo bem detalhada, né? E aí eu escolhi exatamente 2 dias que eu bateu a coleta de água com a medição da vazão, né? Um dia seco, que eu tive coleta de água e medição da vazão, e um dia chuvoso, que eu tive coleta de água e medição da vazão. E aí eu simulei, eu não fiz tudo na mesma simulação. Eu abri uma simulação para seco, eu abri um para chuvoso, né? E aí, neles eu trabalhei separado com as condições daquele dia, né? Então, o modelo, ele permite isso, você caracterizar aquele dia para ser muito fiel. Não sei se entendeu. Essa parte da calibração é bem importante, porque exatamente para a gente chegar o mais próximo da realidade, o mais próximo daquilo que a gente teve. Entendi. Bom, você falou que você simulou períodos de retorno, não é isso? Chuvas Sim. Com diferentes períodos de retorno. 10 e 25. E até muito obrigado por você ter citado a nossa equação, né? Bom dia, Timon, já falei para você que ela já foi atualizada, se você quiser o documento, sim, eu te passo, né? Inclusive, nós estamos lançando uma ferramenta nova, que aí permite determinar a IDF para qualquer lugar do Brasil. Como é que se diz? Então, uma vez que você fez você fez simulação de chuva real também? Fiz, que foi a do dia chuvoso que eu coletei, né? Que foi... Correto. Isso. No caso dos cenários que você utilizou, chuvas com diferentes períodos de retorno, a equação ela só fornece um valor de intensidade, correto? Uhum. Isso. E aí, como foi que você fez a distribuição da chuva no tempo se você só tinha uma intensidade?
Eu fiz a cada 5 minutos, né? Porque ali eu não detalhei. Mas primeiro, assim, o tempo de concentração que eu utilizei para as bacias, o tempo da chuva, né, que eu utilizei foi de 2 horas, porque tinha que ser um tempo de concentração, um tempo maior do que o tempo de concentração, o maior tempo de concentração que eu tinha dentro daquelas bacias. E aí, na curva IDF, né, no cálculo das precipitações, eu fiz a cada 5 minutos, porque tinha que ser, se eu não me engano, um quinto um oitavo, eu não lembro, tinha uma fração que você tinha que usar no modelo para aquele intervalo, né? Então, eu fiz, no meu trabalho, eu cheguei até a fazer a curva IDF dos 10 e dos 25 anos. Então, eu tive cuidado para utilizar o que o referencial dizia, assim, nessa parte da chuva. Então, ficou o intervalo ficou a cada 5 minutos, se eu não me engano. Então, vamos lá, é que eu não consegui entender o que você quer dizer com a cada 5 minutos. Sim. Sim, então, veja, você foi somando a cada 5 minutos até chegar a 2 horas, foi isso? Isso, foi exatamente isso. Eu gerei a curva e a planilha para poder chegar no acumulado. Na sua dissertação tem essas planilhas? Tem, eu acho que vai estar até melhor esclarecido lá, porque talvez eu não esteja lembrando, sabe? Mas tem todo o cálculo da curva IDF, tem a tabela, tem tudo. Ótimo. Eu achei muito interessante. Eu posso, inclusive, enviar. O quê? Eu posso, inclusive, enviar também, depois envio para o professor Mauro, ele pode compartilhar. Aí tem mais detalhado todos os campos. Inclusive, como é que fala, a Ana Carolina vai trabalhar numa linha semelhante à sua, né? Então, se você pudesse mandar para o professor Mauro para ele distribuir no grupo, seria interessante, só assim nós todos teríamos contato com o seu trabalho, né? Ótimo, eu vou enviar a dissertação e vou enviar o artigo também, que foi publicado, porque aí o artigo ele também já traz os resultados de uma maneira mais resumida, mas a metodologia ela está toda detalhada na dissertação. Cada equação que eu usei, cada cálculo, ele está lá. Não sei se você falou na sua explanação, mas o SWM ele tem alguns métodos para fazer a abstração da chuva, transformar a chuva efetiva, né? Como foi que você fez essa transformação da chuva em escoamento superficial? Ele faz, você coloca a meia parte era a parte da qualidade, né? Então, você tem que colocar todos os coeficientes. Mas aí você não fez... Porque, em via de regra, para trabalhar com modelagem de qualidade, é uma condição importantíssima você ter a parte de vazão sendo bem ajustada, né? Sim. Então, você não trabalhou com essa parte de vazão, não? Você só pegou na parte de qualidade de água, é isso? Não, a vazão, tudo que tinha de escoamento superficial, eu coloquei para o canal, para transformar esse escoamento numa contribuição para o canal. É isso que o senhor está perguntando? Eu fiquei curioso para saber as seções transversais do canal ao longo do percurso que você considerou uma seção fixa, você considerou uma seção variável. Qual foi o parâmetro que você utilizou para transferir para o SWM o formato da seção transversal? De onde você obteve essa informação? É isso? Pronto, então. Quando você desenha um trecho, né, do corpo hídrico do canal no SWM, você seleciona aquele trecho e você pode abrir uma janela para inserir todas as características daquele trecho. Então, lá tem as opções de todas as seções. Então, aí o modelo, você escolheu aquela seção, o modelo de comportamento, você insere todos os detalhes, né, que ele pede, a altura da lâmina d'água e tudo mais. Você insere ali e ele passa a se comportar de acordo com aquela seção. Tinha 3 seções, né, na área 4, na verdade. Porque tinha a parabólica, né, a semicircular, tinha a trapezoidal, tinha a retangular e tinha a natural também. Justo. Quando chegava. Então, quando aqueles trechos que eu dividi, T1, T2, T3, para cada trecho daquele, o próprio SWMM, eu coloquei todas as características de cada seção que eu vi em campo. Entendi, né? Mas aí você fez a medição
da sessão? Sim, Nossa, da sessão. que trabalho. Pois é, porque a gente não tinha. Então, assim, a largura do canal. Quando eu aproveitei, né, na verdade, né, a mão de obra dos técnicos na medição de vazão, eles fizeram algumas medições comigo. Então, da largura do canal, a profundidade da lâmina d'água, a área, né, tudo isso a gente aproveitou para pegar, porque realmente o Riacho das Piabas, eles não tinham nada. Eu ainda consegui uma planta da cidade ali com um topógrafo, mas não era muito condizente com a realidade. Então, eu peguei e fui lá e saí medindo largura de cada seção, profundidade. Tive que quebrar a cabeça para, assim, às vezes eu ia simular, eu via que estava faltando informação, aí eu já tinha que correr atrás lá, fazer a medição no campo, voltar, colocar no modelo, porque ele pede muitas informações, a parametrização do modelo é bem detalhada. Uhum. Então, as características dessa seção também estão lá na dissertação? Sim, estão na dissertação, as características da bacia. Eu calculei a largura das bacias de acordo com uma equação, a tempo de concentração também eu calculei de cada bacia. Lá tá tudo detalhado, é porque, assim, né, se eu fosse mostrar aqui, não, com certeza, aí não daria. As 2 horas, mas tudo lá tem detalhado, todas as planilhas eu consegui colocar no trabalho. Foi realmente essa parte de conseguir essas informações, foi o que deu mais trabalho, mas consegui alimentar boa parte. Bom, eu só tenho lhe a parabenizar. O seu trabalho de doutorado vai seguir a mesma linha? Não, atualmente eu estou trabalhando com outro serviço de saneamento, né, abastecimento de água para áreas rurais. E aí eu já passei pelos 4 serviços de saneamento, comecei pesquisando em resíduos, já trabalhei em esgoto, drenagem, agora eu estou em abastecimento de água, mas é para a área rural. Só que o nosso trabalho, ele também inclui, para as comunidades rurais, acabou integrando também com outros serviços, então a gente trabalhou um pouquinho aí nos PMSBs também com drenagem. Mas agora é só abastecimento de água, por enquanto. Água limpa. Exatamente. Deixa eu esgoto um pouquinho de lado. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Lorena, muito interessante esse levantamento, né, esse cuidado que você teve aí de fazer essa coleta, né, de vários pontos, e também você ter se preocupado com essa questão do período chuvoso, período seco, né? Eu achei bem interessante isso, as 30 semanas que você passou aí fazendo essa coleta de água. Realmente foi um trabalho bem grande, né? Botou o pé na água realmente ali, né? Que você mostra as fotos ali, né? A coleta ali dentro dentro do riacho, né? E tá de parabéns aí pelo trabalho. Gostei muito dessa relação que você faz você vai desde a análise da qualidade de água até esses modelos, as soluções de lead, né, que você escolhe e tal. Eu fiquei assim curioso. Primeiro, eu achei muito interessante você falar que você pensou na questão do uso e ocupação do solo, né? Principalmente nessas áreas aí que ficam próximas do canal. E aí você fez um mapeamento dos usos da bacia, fez um mapeamento da ocupação, aquele mapa de impermeabilização, achei bem interessante. Até queria saber como você fez aquele mapa de impermeabilização. Foi de Ana, de um trabalho de Ana? Foi que você falou? Na verdade, já eram shapes que era do Ana, né? A Bárbara já tinha, e aí o que foi que eu fiz? Eu só recortei para minha área de estudo e fiz o cálculo, né? Eu utilizei o QGIS para fazer o cálculo de quanto era residencial, quanto era comercial. Então, já foi o material que eu peguei e
fazendo, né? Mas não foi minha área só de assim, o estudo. mapa da ocupação, as edificações estavam ocupadas, mas também da impermeabilização do solo, não é isso? Isso, a impermeabilização do solo existia uma shape. A gente, assim, a professora Iana, ela sempre dá, nas disciplinas dela, né, ela ensina como fazer esses cálculos, né, no QGIS. E aí existia uma shape que já era também do grupo, que eles tinham disponíveis no site, e aí eu só recortei para a minha área e utilizei as ferramentas para fazer o cálculo de quanto estava impermeabilizado cada uma. Interessante. E uma coisa que, assim, eu também achei interessante, que você usa a medida não estrutural, né, do LID, que você falou que fez uma simulação sem o esgoto, né, como se o esgoto, sem o lançamento do esgoto. Isso. Você falou também que tinha muito resíduo sólido dentro que dificultou até a modelagem. Aí eu te pergunto, você chegou a fazer alguma simulação também como se não tivesse resíduo sólido, ou todas elas foram sem considerar o resíduo sólido? Todas elas foi sem considerar o resíduo Sem considerar, sólido, né? né? Isso. E aí, como a gente faz essa calibração, né, do que o modelo gerou com o real, a gente ia ajustando, e aí chegava, era como se a carga poluidora acabasse, que a gente coletou lá no riacho, ele compensasse essa falta de eu inserir, de estar colocando lá o resíduo, né? Eu até pensei, tinha conversado com o professor André na época, e se eu colocar nesse ponto aqui que tem um lançamento de tantos, carga poluidora muito alta, só que não é a realidade, né? Então não adiantava eu forçar uma modelagem dentro. A mesma coisa da cachoeira, também existiam algumas coisas que realmente. Uma coisa que o modelo tem é a varrição das bacias, né? Tem uma área lá do modelo, da modelagem, que você pode inserir ao período que tem varrição nas ruas da sua bacia. Então, talvez compensar Limpeza urbana, né? Como se tivesse uma varrição. Isso, limpeza urbana, Então, esse dado, eu, infelizmente, não tive, mas aí, né, para futuros trabalhos, podem colocar, porque tem outros dados que você pode influenciar nessa acumulação de poluentes. Então, eu acabei fazendo sem os resíduos mesmo, e aí, na hora da calibração, infelizmente, o P5, ele ficou muito diferente da realidade, mas eu deixei ele quieto para não ter problema, né? Já tinha, como já estava a parte do canal ali, já estava bem próxima a carga poluidora, então, acabei não forçando aquele ponto. E uma coisa também que eu achei bem interessante, quando você vai fazendo aquela simulação em períodos de tempo diferente, né, você dá para perceber uma dinâmica, né, da concentração, que ela vai mudando de localização, né? Se você vê aquilo ali espacialmente, você vê que a poluição ela vai se deslocando, né, para mais a jusante, né? À medida que que vai carreando ali a água, a vazão, né? Aí eu pergunto, você chegou a ver assim alguma? Porque é muito interessante que tem um mapa que você mostrou que estava bem poluído. E assim, logo quando acaba a parte mais urbana, ali eu acho que em Cachoeira, não sei se é depois de Cachoeira, ela dá uma mudança assim de qualidade de água impressionante, né? Uhum. Então como isso aí poderia se explicar assim pela regeneração mesmo né, da resiliência, né, dessa forma da natureza mesmo, de superar, né, essa poluição. Você acha que poderia ser... A gente trabalha muito com autodepuração, né, do corpo ali. Então, aquela área, quando eu fui caracterizar aquela bacia, assim como a gente coloca todas as características do trecho, a gente coloca também todas as características da bacia. Então, ali a característica de vegetação, de solo, né, da aeração, dos afluentes que chegam também, eles acabam diluindo aquela concentração. Então, você vê que quando chega ali naquela parte, hoje eu já não sei mais, porque aquela área hoje está indo urbanização, né, para lá, a gente está vendo que está crescendo ali aquela parte que vem
Arco Metropolitano agora, ali do Alphaville, né? Alphaville, né? Então, a gente está vendo a transformação daquela área. Então, eu não sei como estaria hoje, se aquele ponto a água estaria tratando naturalmente. Mas é um tratamento natural, é basicamente o que um lead faria. Tanto que eu até coloquei uma biorretenção por lá. É aquela vegetação, aquele solo que vai conseguir reduzir os poluentes daquele. Claro que, como eu falei, né, pode ser que ainda fiquem coliformes, outro tipo de poluente que seja perigoso para um reuso, mas pelo menos com os que eu trabalhei, ele conseguiu reduzir. Uhum. E uma outra coisa, assim, que também me chama muita atenção do teu trabalho, quando você no final falou da questão da saúde, né? A importância que tem para a saúde pública, essa questão da qualidade da água. E aí eu estava até conversando com Lízia, né, sobre essa questão de saúde. Eu fico pensando, será que você chegou a fazer isso ou conheceu algum trabalho que fizesse essa análise das condições de saúde que tem, das doenças que foram, porque hoje a gente tem dados assim dos agentes comunitários de saúde, uhum, né? Que estão microdados aí que são valiosos, né? Bem detalhados. Se você chegou a fazer algum cruzamento dessa poluição da água com essas comunidades, né? Com essas pessoas que moram próximas do Riacho das Piabas. Não cheguei, professor. Não cheguei. Inclusive, um dos pontos que a gente coletava era muito perto de um postinho, né, da UBS e tal, mas eu não consegui. Na verdade, não é que eu não consegui, eu não pensei, né? Depois, quando eu fui fazer outros trabalhos de saneamento, foi que eu vi a importância dos dados de um agente de saúde. E como elas conhecem uma comunidade, como elas conhecem um bairro, elas conhecem a rua, elas têm dados muito mais detalhados do que um sistema de informações, um sistema de dados. Mais muito atuais, mais, né? Muito mais atuais. Porque tem uma periodicidade uma frequência muito grande, né, de levantamento. Isso, e agora quando eu estava trabalhando com rural, né, em abastecimento de água, a gente aproveitou, era assim, era a principal fonte de informações da gente, era agente de saúde. Só que na época que eu trabalhei lá no Riacho, eu não me atentei. Eu acho que eu cheguei a conversar, tem uma líder comunitária lá, que eu acho que ela era agente de saúde, não sei se Gabi chegou a conhecer ela já. Mas depois não busquei informações e acho que teria sido até uma coisa interessante para a caracterização da problemática, né? Para a justificativa do trabalho e tudo mais. Isso, realmente esse cruzamento, né? Eu acho que daí para ver alguns resultados interessantes. Essas doenças que são de veiculação hídrica, né? E a relação com essa poluição aí, né? E essa concentração muito grande, né? Que eu achei bem interessante também do trabalho, que você mostra que tem aquele trecho ali que sempre está vermelho, né? Sempre está uma situação muito problemática ali, né? Naquela região ali, né? Aquelas soluções que você de lead que você pensou era direcionada para aqueles pontos ali, ou que você, quando você fez a modelagem, ou era um local ou era assim bem distribuído no que você pensou em vários pontos. Eu coloquei em várias bacias, né? Porque lá no modelo você caracteriza o lead com a área que ela vai tratar, a área de escoamento que ela vai tratar, né? Então, vamos dizer, o lead vai tratar 50%, 100% da área que está impermeabilizada. Eu inseri lá quanto no modelo, né? Quanto da área está impermeabilizada e ele vai tratar cada bacia, né? Quanto daquela área ele vai tratar, né? E aí, por isso, como ele não ia trabalhar com isso, é por isso que tem que ter a interceptação, né, desses pontos de esgoto. Não sei se hoje ainda estão assim, né, principalmente aquele ponto de esgoto ali no ponto Sem Réis, que fica embaixo da ponte, era muita água.
Não estava chovendo. Tem a feira também ali, né? A feira também tem uma... Tinha a feira e tinha esse par. E era assim, toda vez que a gente ia coletar água, tinha uma contribuição. E aí é um papel da CAGEPA fazer essa contenção, essa interceptação. Uma época eu ouvi, eles deram uma entrevista que eles fizeram muitas interceptações no canal, coisa de esgoto. E aí eu não sei se essas pararam. Mas é um problema contínuo. É um problema contínuo. Se não tirar, não adianta outras ações, né? Para o canal, se a água vai estar sempre poluída. Eu estava conversando até hoje na aula, né, sobre isso, que naquele período que estava bem, aquela crise, estava bem seco, né, que teve aquele problema de uma estiagem muito intensa em Campina Grande, que o Riacho das Piabas, o Riacho das Piabas e o Açude Velho estava muito seco. Inclusive estava aparecendo já, aflorando já as pedras, né, e aí o que se dizia era que aquela água que ainda tinha ali era do esgoto que era lançado ali. Se não fosse o esgoto, ele estava completamente seco, o Açude Velho, né? E aí vem outros transtornos, né? Um exemplo, o Canal do Prado. Se você passar lá em dias muito quentes e não está chovendo, é praticamente esgoto. E aí você sente, né, tem um odor característico do esgoto nessa época, você vê praticamente só resíduos, o lodo. Eu acho que não acontece ainda tanto no Canal do Prado, porque como tem essas contribuições, ainda fica uma água, né, aí tem umas, em alguns, quando a gente andava no canal, olhava direitinho, no canal do Riacho das Piabas, tem uns batentezinhos, né, aí quando a água cai, faz uma aeraçãozinha, ainda tem uma movimentação, mas tem o Canal do Prado, aquela água fica parada. Quando a gente ia coletar lá, né, quando eu participei do trabalho de ensinar, a gente jogava o balde, a gente só arrastava o chão, porque ficou assim, era só esgoto. Isso. Lorena. Bom, só para concluir, né, só uma outra pergunta que eu fiquei curioso também. Esses resultados aí do Riacho das Piabas, você chegou a comparar com com o Riacho do Prado, com esses outros trabalhos que foram feitos nesses outros riachos? Não cheguei. Realmente, eu não cheguei a comparar. Continuei a metodologia, né? Fiz ajustes para os parte dos leads, mas eu não cheguei a comparar. Inclusive, o trabalho que viria depois do meu era o canal de Bodocongó. Só que aí teve a pandemia e, infelizmente, não teve a continuação do trabalho do monitoramento, da modelagem dos canais de drenagem. Joia. Obrigado, Lorena. Eu acho que o professor Ricardo ia falar. Ricardo tem alguma pergunta? Né? Uma coisa que chama a atenção ao seu trabalho, que a gente já sabe, mas que é um vespeiro, é essa questão do esgoto, né? Você acabou de falar que no período seco era só esgoto. Eu sei, você sabe, a torcida do esporte, é esporte, professor? Seu time do coração? Esporte Recife. Não, Deus me livre. Esporte. Santa Cruz. Então, a torcida do Santa Cruz sabe que ali passa esgoto, só que existe uma briga eterna entre a prefeitura e a CAGEPA, no sentido de dizer que não tem esgoto, né? Professora Verusca Brasileiro, que já vai adiantando, é uma das palestrantes, ela, um certo tempo atrás, eu vi uma entrevista dela no rádio, dizendo que se tirar o esgoto do Açude Velho, ele morre, né? Porque vocês observam, o Riacho das Piabas, ele foi construído na década de 70, não sei se você sabe disso. Uhum. Inclusive, ele chegou a ser até fonte de abastecimento da cidade, né? Foi sim, porque tempo. A ideia era, num período bem remoto, o Açude Velho era utilizado para abastecimento, para lazer. Eu vi uma foto muito tempo atrás, as pessoas de paletó e gravata à beira do açude, num domingo à tarde, né? Então, era uma área de lazer, as pessoas iam circular e etc. E aí veio essa canalização do Riacho das Piabas na década de 70, que, de certa forma, melhorou a circulação, porque favoreceu
a construção daquelas 2 vias nas laterais. Por outro lado, também não tinha esgotamento naquela época, então todos os esgotos correram para o Riacho das Piabas, né? E aí você observa que tem um batente dentro do riacho, ali de frente à Federação das Indústrias, que impede que a água do açude velho retorne para o riacho, porque ele está muito assoreado, e impede que a água do riacho entre no açude se ela estiver muito baixa, né? É um desvio que tem ali, né? Que foi um pouquinho antes do ponto de qualidade, que ele vai para um lado, vai para o Zé Pinheiro, e do outro é como se estivesse em direção ao açude, né? Uhum. Então, é isso daí. O açude hoje é uma grande lagoa de estabilização sem nenhum manejo, né? Sem nenhuma manutenção. Sem nenhuma manutenção. Uma coisa boa que o açude tem é porque ele tem um leito rochoso. Isso foi me dito quem foi fazer levantamento lá. Então, com poucos metros você bate na rocha. Por isso que ele não secou. Porque se fosse um leito argiloso, no período grande ele já foi secado. Já ia ser só a lama mesmo. Então, é fato. Chega muito esgoto no açude, só que ninguém quer admitir que isso acontece. Isso. Alguém mais queria fazer alguma pergunta, gente? Pelo jeito não, Lorena. Então acho que a gente já pode até concluir aí, né? Então, Lorena, você quer complementar alguma coisa ainda, Lorena? Assim, agradecer, né, mais uma vez, e para quem for desenvolver trabalhos nessa parte de drenagem, quiser seguir nessa parte de monitoramento, dá trabalho, mas eu estou disponível também para tirar qualquer outra dúvida, eu vou enviar o trabalho, tanto o trabalho como o artigo publicado do trabalho para o professor Mauro, e estou disponível para quem quiser, aí, Ana Carolina, se for trabalhar nessa linha, para tirar dúvidas, né, para familiarizar com o modelo também, que eu sei que é uma parte bem complicada, e é isso, foi muito bom conversar com vocês, relembrar esse trabalho, que, como eu disse, eu fiquei muito feliz de entregar, assim.